A paz do Senhor Jesus. Bom, fui questionado do porquê que nós apagamos as luzes para o momento da adoração na igreja, né? Bom, primeiro que a gente não apaga a luz sempre, né? Vai de pessoa que está louvando, que quer apagar ou não, tanto faz. Mas vamos para a Bíblia, para saber se a escuridão é problema para Deus ou não. Vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Diz assim, ó: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegava, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Vamos lá, ou quer dizer, a nuvem desceu, o povo ficou com medo, e era uma nuvem que tinha relâmpagos e trovões, era algo assustador, era uma nuvem escura, totalmente escura, e para piorar, saía relâmpagos e trovões dessa nuvem, e um barulho parecido como de sonido de buzina, e o monte começou a fumegar, é uma coisa de louco. Então, você já viu quando o tempo fecha e fica escuro, a ponto de sumir os montes, as montanhas e tudo mais? Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Era uma nuvem totalmente negra, totalmente escura, e o povo ficou com medo. Mas Moisés entrou para dentro daquela escuridade onde Deus estava. Ô meu irmão, minha irmã, vamos crescer um pouquinho. Vamos amadurecer e passar de nível. Por favor. Tá bom? Se apaga a luz na igreja, se não apaga a luz na igreja, para isso não é problema para Deus. Porque o próprio Deus descia em uma nuvem escura, muito escura, que o povo ficava com medo. Mas Moisés entendia, Deus está ali, entrava para dentro da nuvem e ficava lá conversando com Deus. Então, no templo se apaga a luz ou não apaga a luz, isso não importa. Esse é o de menos. O que mais importa são os 10 mandamentos que Deus deu. O que mais importa dentro de uma igreja é se apaga a luz para adorar ou se a luz está acesa. Isso é o de menos. O que mais importa é se aquilo que está sendo pregado também está sendo praticado e está gerando mudança de caráter. Porque não adianta a gente ficar 30 mil anos dentro da igreja e continuar vendo vídeo pornográfico, continuar falando palavrão, continuar com ódio no coração, com soberba, com ira, não gerar frutos do Espírito. Esse é o mais importante dentro de uma igreja. A gente não deve ficar preocupado. Se apaga a luz, se não apaga a luz. Se a parede de trás é pintada de preta ou se é pintada de branca. Se nessa igreja tem uma cruz ali ou se nessa igreja não tem cruz. O mais importante é: o caráter deste povo está sendo mudado. Eles estão pregando o evangelho do reino, que é o que Jesus pregou do início do ministério ao fim do ministério. Evangelho do reino. Então, meus irmãos, se a luz está apagada, se a luz está acesa, se o altar é pintado de preto, se o altar é pintado de branco, se tem cruz no altar, se não tem cruz no altar, esse é o de menos. O mais importante é o que está sendo falado da palavra de Deus. Porque não adianta apenas falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus todo mundo fala. Na época de Jesus todo mundo falava da palavra de Deus. O problema é se o Espírito de Deus estava na palavra. Aleluia! Se o Espírito de Deus estiver na palavra, vai gerar mudança na vida das pessoas. Se não, somos apenas fariseus que conhecemos muito e praticamos quase nada e não muda quase nada na vida de ninguém. Aleluia! A palavra de Deus gera avivamento, gera constrangimento, gera mudança de caráter, a ponto da gente andar na rua, uma mulher passar despida e a gente não desejá-la, a ponto da gente não
fazer aquilo, a gente fazer aquilo que a Bíblia fala. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Amém? Então o mais importante, né, não é se apaga a luz, se a luz está acesa, se a luz está apagada, porque na Bíblia Deus descia numa nuvem negra, escura, que saía relâmpagos e trovões e o povo tinha medo. E a nuvem era tão escura, mas tão escura que não dava para ver nada. Mas Moisés entrava para dentro da nuvem e lá dentro da nuvem conversava com Deus. Nuvem escura. Moisés não enxergava nada lá dentro, mas Moisés ouvia a voz, que era o mais importante. Então, se a luz está apagada ou está acesa na igreja, esse é o menos importante. A verdade é, o mais importante é, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está ouvindo o que o Espírito de Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Não diz, quem tem olhos, veja o que estão fazendo na igreja, se estão apagando a luz, se estão acendendo. Não. Está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. E graças a Deus, aqui nesse ministério, é um ministério de mudança de caráter. Irmão, se você quer congregar numa igreja onde vai ter massageamento de ego, onde vão falar o que você gosta, não venha para o altar de fogo. Não congrega com a gente. Porque aqui é selva. Aqui é guerra. Aqui a pancada estanca. Aqui ou você muda ou você procura outro lugar para congregar. Porque Ministério Altar de Fogo é lugar de marreta. É lugar de ou você muda o caráter e começa a gerar o caráter de Jesus Cristo, ou você procura um ministério onde você consiga ser famoso, ir pra mídia, porque aqui a gente não gosta desse negócio. Aqui a gente não... Irmão, eu prego contra cobrar para pregar, cobrar para cantar, não mudar o caráter. Não adianta a gente ficar 300 anos na igreja e não ter o caráter transformado. E ainda depois que o teu caráter foi transformado, continue prosseguindo em conhecer o Senhor. Conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Porque conhecer a Deus, a gente vai viver a vida toda aqui e ainda não iremos conhecê-lo na sua plenitude. Teremos uma eternidade para conhecer a Deus e ainda assim eu acho que vai ser pouco. Então, se a luz está apagada, se a luz está acesa, esse é o menos importante. É o menos importante. Ah, isso está na Bíblia, mostra na Bíblia. Irmão, Moisés entrava dentro da escuridão onde Deus estava. Tem noção? E o povo tinha medo, mas Moisés entrava. Entendeu? Então se apaga a luz na igreja ou se deixa acesa, esse é o menos importante. O mais importante, esse povo aí, o que eles estão pregando? O que eles estão ouvindo? Esse povo aí, o que eles estão vivendo? Esse povo aí tem o caráter de Jesus Cristo? Esse é o mais importante. Tá bom? O que a gente vai dizer dos irmãos que cultuavam em cavernas? E cultuam até hoje, tem gente que cultua escondido em lugares escuros, onde o evangelho não pode ser pregado, não tem igreja. Eles cultuam em lugares escondidos, escuros, isolados, e não tem problema, irmão. Por quê? Porque o mais importante é a gente estar trazendo o reino para a terra. Aleluia! O reino, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Estamos buscando o reino, aprendendo sobre o reino, crescendo em reino, crescendo em justiça, praticando a justiça, mudando o caráter, tendo a vida transformada, o casamento sendo exemplar, sendo abençoado. Essa igreja é abençoada. Se apaga a luz ou se deixa a luz acesa, esse é o de menos. Amém? Então eu creio que está bem esclarecido aí. Toda igreja que apague a luz ou deixa acesa, que tem cruz no altar, que não tem, que tem os costumes deles. Se isso tudo está acontecendo, caráter transformado, estão buscando o reino, estão manifestando o reino está vindo, está tendo transformação de caráter. Isso daí é o mais importante. Amém? Então que a gente cresça mais um pouquinho com esse conhecimento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.